1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 5. Então, como já anunciaram aí, a gente está fazendo uma série aí de preparação para a conferência. O título da conferência é Mais Amor, Mais Poder. E essa conferência ela é inspirada no nosso desejo de ver Deus derramando o Espírito Santo sobre essa geração, ver o tanto de pessoas que estão perdidas e estão afundadas em drogas, em álcool, em promiscuidade e tanta desilusão que está tendo por aí. E a gente tem o anseio de ver, assim como Deus fez lá na década de 70, no meio dos hippies, como Ele tocou ali no Jesus Movement, tirando os jovens que estavam ali buscando algum sentido na vida, mas estavam se afundando em todas essas coisas, e Deus derramou poder sobre eles. E esse poder não foi só o poder de fazer milagres, de profetizar, mas além das manifestações de todos esses dons, houve um verdadeiro poder de transformação acontecendo ali. Então a gente quer, não com essa conferência, tocar as pessoas de fora. A gente quer, com essa conferência, ter um ambiente onde nós podemos buscar essa presença de Deus. Não adianta de nada a gente querer apresentar algo para as pessoas que a gente não está experimentando. Então, enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, enquanto nós não tivermos o impacto de perceber o quanto que Deus é muito mais precioso do que todas essas coisas que são oferecidas para nós, enquanto a gente não perceber que a solução para a nossa vida não é ter mais dinheiro, não é casar, não é ter uma família mais legal, mais bonita, mas a solução para o anseio do nosso coração é encontrar com Jesus. Enquanto a gente não perceber isso, a gente não vai estar apto para poder apresentar isso para outras pessoas. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 5, a palavra diz o seguinte: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. De acordo com Paulo, o que faz um bom pregador não é o tanto de eloquência que ele tem. O que faz alguém de fato ser eficiente ao liberar a palavra de Deus tem a ver não com o tanto que essa pessoa apresenta de conhecimento, mas tem a ver com o tanto do poder do Espírito Santo que é manifesto através daquela pessoa. Esse era o foco dele. O foco de Paulo não era demonstrar o quanto ele sabia. O foco de Paulo era demonstrar o quanto Jesus Cristo é glorioso, o quanto o poder do Espírito Santo é suficiente. Algumas pessoas vão pegar, alguns escritores e outros pregadores vão falar que essa fala de Paulo aqui tem a ver com o fato de que ele pregou durante um período lá na cidade de Atenas, e quando ele pregou em Atenas, ele pregou ali e ele usou citações de filósofos gregos, ele falou de poetas, e a verdade é que a pregação dele teve pouco resultado ali na cidade de Atenas. E algumas pessoas vão pegar isso e vão dizer, olha, depois que Paulo esteve em Atenas, ele foi para a cidade de Corinto, e aí lá em Corinto ele abandonou aquela ideia de usar dessas referências filosóficas e tal. Mas, assim, eu não acredito que é isso que está sendo dito aqui. Eu discordo desses autores que vão falar que Paulo, na verdade, está fazendo uma espécie de dicotomia entre
pregar utilizando referências culturais ou qualquer tipo de conhecimento intelectual, e ele está contrastando isso com pregar utilizando os dons do Espírito Santo. E por que eu posso dizer isso? Porque assim como vários problemas de interpretação, o que resolve essa questão é continuar lendo a passagem. Só isso. Só continuar lendo. Tem muito problema de interpretação, que era só ler o versículo seguinte, que já dava para entender. Porque Paulo vai dizer, nós usamos sim de sabedoria, mas usamos de sabedoria com aqueles que já são maduros. Ele não está desprezando o conhecimento, ele não está desprezando a teologia, ele não está desprezando o intelecto. Ele está simplesmente dizendo que a sua fé não pode se fundamentar em intelectualismo. A sua fé não pode estar firmada e a sua vida cristã não pode ser vivida a partir de uma mentalidade que todos os problemas que você enfrentar são resolvidos por meio de adquirir mais conhecimento. Quantas vezes a gente tem muito conhecimento? Quantas vezes a gente lê um livro atrás do outro, tentando resolver problemas que não vão ser resolvidos por meio de leitura, gente? Eles só vão ser resolvidos por meio de um encontro com o poder de Deus na pessoa de Cristo. E é isso que Paulo está argumentando. Ele está dizendo, olha, a minha pregação foi simples. Por quê? Porque o que eu quero é que vocês experimentem o poder de Deus. Eu poderia encher a cabeça de vocês aqui com um monte de teologia, mas isso não vai adiantar de nada se o poder do Espírito não tocar as profundezas do seu coração. Paulo falou, eu não vim trazer algo que é somente palavras, são meras palavras, não. O que eu quero é que vocês experimentem poder. Mas quando a gente fala sobre experimentar poder, existe também uma tendência no nosso interior de achar que o que Paulo está falando aqui é simplesmente sobre a manifestação dos dons. Mas isso também não faria sentido com o contexto do livro. O contexto da carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele diz que tem todos os dons. Eles não têm falta nenhuma no que diz respeito a dons do Espírito Santo. Eles têm profecia, eles têm cura, eles têm palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eles têm milagres, eles têm discernimento de espíritos, eles têm interpretação de línguas. Todos esses dons, listados por Paulo aqui, quando ele escreve para a igreja de Corinto, eles estão sendo manifestos ali. Mas mesmo assim, Paulo está trazendo a atenção deles para a necessidade da simplicidade do Evangelho e do poder de Deus. E é aí que a gente precisa prestar atenção no que está sendo dito aqui nas Escrituras. Por quê? Porque existe uma tendência da gente olhar para isso daqui e se talvez o meu foco, o meu desejo, o que eu estou ansiando por ver, por experimentar, tem a ver com os dons do Espírito Santo, pode ser que eu só vou ler Paulo falando sobre o dom do Espírito Santo aqui. Eu posso olhar para a passagem e só enxergar o seguinte, viu, Paulo está falando aqui que teologia não serve para muita coisa não, o que serve é manifestação de poder. Tá, tudo bem, ele está falando que manifestação de poder é mais importante que teologia, mas o que ele quer dizer com manifestação de poder? Porque se manifestação de poder, de acordo com Paulo, fosse somente operação dos dons do Espírito Santo, ele não teria necessidade de escrever isso daqui para essa igreja. Ele não teria necessidade de argumentar isso com os coríntios. Ele não teria necessidade de falar, olha, vocês nem têm condições de ouvir aquilo que é a sabedoria, aquilo que é o conhecimento. Por quê? Porque vocês precisam amadurecer. A igreja de Corinto sofria de um mal que, infelizmente, é muito comum dos nossos dias. O mal comum no nosso tempo e que prevalecia em Corinto é que haviam ali irmãos que tinham um certo desenvolvimento em algumas áreas da vida cristã,
mas que no seu íntimo, no seu coração, permaneciam sendo crianças na fé, permaneciam sendo imaturos na sua fé, permaneciam sem crescer, sem se tornarem pessoas com condições de lidar com esse conhecimento do qual Paulo está falando. Pessoas sem condições de lidar de maneira madura com os dons que eles haviam recebido pela graça de Deus. Porque os dons são recebidos pela graça, gente. Não existe mérito em dons. Mas na nossa cabeça parece que existe. Porque pessoas que têm muitos dons são tratadas de acordo com os dons que eles apresentam. Mas isso não é medida de maturidade cristã. Isso daí não é medida de espiritualidade. O que determina o quão espiritual você é, não é o quanto você cura, profetiza, interpreta línguas. Não é nada disso. Não é o quanto você prega, o quanto você ensina, o quanto você ministra adoração. Nenhuma dessas coisas são medidores de maturidade cristã. O que mede a maturidade cristã tem a ver com experimentar esse poder do qual Paulo está falando. Quando a gente fala a respeito do reino de Deus, quando a gente fala a respeito de sinais do reino, e aqui eu preciso abrir um parênteses, que é quando a gente fala a respeito de dons, de cura, de sinais, de milagres, a gente está falando de sinais do reino. Eu preciso deixar claro aqui o que eu acredito sobre isso. Eu não creio que essas manifestações do poder do Espírito Santo são manifestações do reino de Deus. Algumas pessoas vão dizer, não, é porque o que a gente crê é no já e no ainda não. E eu preciso dizer para você, eu não creio no já e no ainda não. Eu não creio que o reino de Deus já veio, mas não na sua totalidade. Porque milagres, profecias, curas, não são manifestações do reino, mas são apenas sinais que apontam para a realidade do reino. Isso pode parecer que não faz muita diferença, gente. Mas a diferença, ela tem a ver com o seguinte: o reino de Deus é o estabelecimento do governo de Deus sobre a terra. Se você cura alguém pela fé, como que você pode dizer que aquilo ali é uma manifestação do reino, se aquela pessoa vai morrer? Se aquela pessoa está morrendo naquele momento? Porque todos nós estamos morrendo. Todos nós estamos caminhando para mais perto da morte do que para perto da vida. Porque o tempo só vai para frente. Então a realidade é que quando eu profetizo para alguém, por mais que isso manifeste poder do Espírito, isso não é uma manifestação do reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito maior do que uma cura. O reino de Deus é muito maior do que uma profecia. O reino de Deus é muito maior do que um milagre. Por quê? Porque o reino de Deus tem a ver com Jesus vindo, estabelecendo o seu trono em Jerusalém, derrotando todos os inimigos ao redor e estabelecendo um governo que vai durar por 1000 anos. O governo de Deus, o reino de Deus não tem a ver com cura, mas tem a ver com a total eliminação da doença, do pecado, da morte e de qualquer tipo de corrupção que veio da queda da humanidade. Curar alguém não é manifestar o reino. Curar alguém é simplesmente um sinal que aponta para o fato de que esse reino está vindo. Curar alguém não é trazer o reino de Deus para a terra. Curar alguém não é trazer o reino de Deus, muito menos você ter sucesso profissional é trazer o reino de Deus, tá bom, gente? A gente está totalmente fora desse negócio de não vamos dominar as esferas de influência. Quem fala isso não sabe nem de onde isso veio
e não sabe nem que isso que está falando é uma distorção do negócio original que tinha algum sentido. Você não vai dominar as esferas de influência. Gente, isso é... Hoje não está gravando não, né? Isso é idiotice. Isso é uma idiotice. Por quê? Porque isso daí desconsidera o princípio de entropia do pecado no mundo. Tudo que você fizer, por melhor que seja, tende a se deteriorar. Porque nós vivemos em um mundo caído, cheio de pecadores, dominado pelo príncipe das potestades do ar. Então, fica à vontade para tentar dominar as esferas. Que a pessoa, na história da igreja, que foi mais bem sucedida, tanto teórica quanto de maneira prática, as duas pessoas que eu consigo pensar, que foram mais bem sucedidas nisso daí, em toda a história do cristianismo, fizeram isso em lugares onde hoje você tem maconha e prostituição rolando na rua à vontade. Então, duvido que você vai dominar as esferas mais do que Calvino. Duvido que você vai ter um impacto social maior do que Abraham Kuyper. Porque Abraham Kuyper foi jornalista, teólogo, pastor, fundou uma universidade e foi primeiro-ministro da Holanda. Assim, eu nem sei tudo que ele fez. A questão é que ele fez tudo isso. E olha a Holanda hoje. Vai atrás de dominar as esferas. É o caminho para a frustração. Fora a incoerência com uma parte do pensamento cristão, por quê? Porque esse papo de dominar as esferas de influência é um papinho baita cristianismo ocidental. Porque vai falar lá no Oriente Médio para o cara dominar as esferas? Fala lá, chega lá na China. E eu ter falado para o Ciro, prega lá na China para eles dominarem as esferas. Vê as esferas que eles vão dominar. Não vai ter nada disso. Quer dizer que a gente não deve prezar pela influência cristã dentro do meio social? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer, e isso vai de acordo com um autor chamado... como é que é? Alguma coisa Davidson Hunter, que ele fala o seguinte: o nosso objetivo, como cristãos, não é cristianizar a sociedade. Nosso objetivo não é chegar ao topo. O nosso objetivo é estabelecer uma presença fiel. E a presença fiel, ela pode ir desde você ser a pessoa que faz a faxina de um lugar, até você ser o cara que é o primeiro-ministro de uma nação poderosa. Por quê? Porque não tem a ver com o quanto de status social, econômico ou de qualquer outro tipo você tem, mas tem a ver com o quanto você é fiel a Deus com aquilo que Ele te deu. Porque o pensamento de domínio das esferas não é aplicável para a dona de casa que precisa cuidar dos seus filhos, ou que precisa se virar tendo filho para cuidar e tendo que arrumar um emprego para poder sustentar a casa porque o marido foi embora. Dominar as esferas não se aplica para essa pessoa. Porque como é que ela vai dominar alguma esfera assim? Tendo que se desdobrar. Mas presença fiel é aplicável. Porque o que essa pessoa sabe é que ela precisa ser fiel a Deus com tudo aquilo que Deus deu na mão dela. Ela precisa ser fiel a Deus, dando bom testemunho e sendo excelente dentro das suas possibilidades.
ela não precisa ser uma pessoa de posição privilegiada, ela não precisa ter o melhor estudo, ela não precisa ter as melhores oportunidades, ela só precisa ser fiel a Deus dentro das suas limitações. Limitações essas que todo mundo tem, cada um do seu jeito, cada um na sua circunstância, mas todos nós temos limitações. E se a gente ficar se cobrando, dizendo que nós precisamos dominar a sociedade com o cristianismo através do nosso trabalho, a verdade é que o que vai acontecer com a maioria das pessoas é que elas vão focar muito no trabalho, mas não tanto no cristianismo. A não ser que tenha um pai rico, aí dá para fazer isso. Gente, existem sinais que apontam para o reino. Mas quando a gente fala a respeito do poder do Evangelho, quando a gente fala a respeito do poder do qual Paulo estava falando aqui, a gente está falando de um poder que é manifesto por meio da cruz. É um poder que é manifesto por meio daquilo que para o mundo parece derrota, daquilo que para o mundo parece fraqueza, daquilo que para o mundo parece tolice, mas é exatamente ali que reside o poder e a sabedoria de Deus. É exatamente naquela aparente derrota, naquele homem pendurado no madeiro, nu, sangrando, totalmente e aparentemente derrotado. É ali que reside o poder de Deus. E o problema que nós enfrentamos, e é exatamente esse o ponto que faz com que o cristianismo fique preso em um nível de maturidade tão baixo, porque nós abraçamos um pacote que é impossível. Porque a gente quer um poder de Deus que aparente sabedoria humana. A gente quer um poder de Deus que aparente sucesso humano. A gente quer alcançar a ressurreição, mas a gente não quer passar pela morte. Mas o único caminho que nós somos chamados para trilhar é o caminho da morte, da perda, da cruz. Porque é na cruz que o poder e a sabedoria de Deus se manifestam. É na cruz que nós conseguimos abraçar de fato aquilo que Deus quer para nós. Não porque aquilo ali é um instrumento de morte pela morte em si, mas é que é só através da morte dessa natureza velha e má que nós podemos experimentar da nova natureza. É somente através da morte que nós podemos encontrar a vida. É somente através da derrota da cruz que nós vamos alcançar a verdadeira vitória. E por isso Paulo vai falar que esse poder de Deus, essa mensagem é algo tão simples. Porque nós pensamos em poder, nós pensamos em cruz, nós pensamos nessas coisas e nós já automaticamente associamos isso com o martírio. Já associamos isso com perder a nossa vida pelo Evangelho, sendo morto num pelotão de fuzilamento. Nós já associamos a perseguição e a coisas radicais, mas na verdade o que Deus está chamando você para viver, o lugar onde Deus está chamando você para experimentar essa morte é em coisas muito simples, é em coisas muito comuns. E é exatamente por isso que o Evangelho parece tolice. Porque o mundo não consegue compreender o Evangelho, mas ele consegue compreender as falcatruas evangélicas. Por isso que as pessoas vão virar para nós e vão pensar assim, elas vão olhar para mim e eu vou falar assim, eu sou pastor. O cara já vai associar, então, ó, ladrão. Né? Cara, você vai falar para a pessoa assim, não, eu sou de tal igreja. Ele vai olhar para você e vai pensar, é um otário.
está dando dinheiro para o pastor. É a primeira coisa que você vai ouvir. Está dando dinheiro para o pastor. E por quê? Porque isso faz sentido aos olhos do mundo. O cara ser um pilantra que engana as pessoas usando de religião para poder ter vantagem, isso daí faz sentido. Você ser alguém que está enganado e manipulado para poder de alguma forma apoiar um pilantra, isso daí faz sentido para as pessoas. A cruz não faz sentido. E não tem como tentar fazer com que tenha sentido, porque o único meio que vai fazer com que os olhos dessas pessoas sejam abertos é por meio da operação do Espírito Santo no coração delas. E aí que a gente é pego numa armadilha, que é a armadilha de tentar abraçar ao mesmo tempo uma vida cristã real e profunda, mas tentar parecer sábio aos olhos do mundo. É aí que a gente se vê tentando fugir dos estereótipos do crente chato, daquela coisa, sabe, brega. É aí que a gente está tentando fugir da associação com as imagens que as pessoas têm do que é o cristianismo. E quando a gente percebe, a gente jogou fora coisas que a gente não deveria jogar. Porque tem coisa que tem que jogar fora. Tem coisa que tem que deixar de lado. Tem coisa que de fato não faz sentido. Existem inúmeras coisas na igreja evangélica que não tem sentido nenhum. Por que tanto TNT? Por quê? É a primeira coisa, eu chego aqui nesse salão, toda vez eu vou procurando. Eu falo assim, gente, será que alguém põe ou surge? Porque pode ser que surja. Você não presta atenção, daqui a pouco quando você vê, você está envolto em TNT. Né? Para quem não sabe, o que é o TNT? Porque eu não sei se eu digo que aquilo ali é um pano ou é um papel. Né? Mas assim, é um negócio que faz com que as igrejas evangélicas pareçam muito com uma sala de aula do primário, que tem os negócios das crianças colados. Mas ali faz sentido, porque é os negócios das crianças. Mas em algumas igrejas não faz sentido. Tem coisa que realmente você pode jogar aquilo ali fora. Tem coisa que não tem... É invenção. Tipo, chamar isso daqui de altar. Sabe? Chamar esse prédio aqui de igreja. Não, eu vou lá na igreja. Gente, não tem sentido nenhum de acordo com a Bíblia. Isso daqui não é igreja. Isso daqui é um prédio, isso aqui é um salão. Não tem nada de sagrado aqui. Não tem nada de especial no lugar. Nessas cadeiras. Ah, não, mas é porque foi tudo ungido, consagrado. Sério, cara? Por quem? Por um sacerdote da tribo de Levi? O que me lembra do quê? Do levita. Porque o músico é levita. Né? Então, assim, tem um monte de coisa que você não precisa se apegar àquilo ali. Você não precisa. Você pode jogar fora. Pode jogar fora os TNT. Pode jogar fora a linguagem religiosa para coisas comuns. Pode jogar fora o Ministério de Dança. Perdão, eu não consigo. Eu tentei não falar. Me perdoa, gente. Se tem alguém aqui que era do Ministério de Dança, seja bem-vindo. Ai, gente. Não, sai Ministério de Dança, que eu vou.
que vem os traumas, né? Que eu já falei várias vezes, gente. Eu tomei uma bandeirada. Eu tenho um estresse pós-traumático. Quando a gente fala a respeito de experimentar o poder de Deus e sobre essa questão das coisas que fazem sentido e não para o mundo, a gente está falando de coisas realmente simples da vida. A gente está falando de coisas que acontecem em meio aos relacionamentos. E sempre que a gente vai falar sobre relacionamento, é muito comum a gente usar o casamento como exemplo. E a gente usa muito o exemplo do casamento por um motivo muito simples. Porque se um amigo seu enche sua paciência, você simplesmente se afasta. Mas se é a pessoa com quem você é casado, cara, 1 hora você tem que voltar para casa. 1 hora você vai ter que dormir. Ou seja, as pessoas no casamento lidam mais com os problemas relacionais porque elas não têm outra opção a não ser o divórcio. É o único jeito. Do contrário, você tem que ter aquela conversa. Você tem que falar. Você tem que tocar nos pontos que te incomodam. Você pode tentar não falar. Você pode tentar segurar. Mas isso pode ter consequências. Pode ter consequências em você, pode ter consequências no outro. Né? No outro. Dependendo do que estiver perto. Porque é isso que acontece. Talvez você está nessa situação. Você está dentro do casamento, mas tem um monte de coisa que você não está resolvendo. Tem um monte de coisa que você está ofendido e que você simplesmente não fala. Por quê? Porque você não quer ter dor de cabeça. Você não quer ficar estressado. E, principalmente, você não quer lidar com a possibilidade de você estar errado. Isso é o pior. Porque pode ser que você tenha uma série de coisas contra o seu cônjuge, mas são coisas que você guardou lá no fundo, ó, você empurrou assim, ó, deixa bem concentrado aqui, que eu tomo um negócio pro estômago. Mas você tem medo de falar. Por quê? Porque pode ser que vai acontecer com você como... Eu já tive essa experiência de sentar para aconselhar pessoas, e aí um dos cônjuges falando do outro, e falou uma série de coisas e tal, e no final a resposta foi assim: então, no caso, a pessoa é doida, você falou um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Já aconteceu isso. Você quer ter essa experiência? Ninguém quer. Ninguém quer. É muito melhor estar subjetivamente revoltado com as atitudes do outro do que estar objetivamente errado e ficar comprovado que simplesmente você é uma pessoa mimada que não consegue lidar com o fato de que os outros não fazem a sua vontade. Acontece. Ou simplesmente lidar com o fato de que, de fato, a outra pessoa estava errada, mas no fim você está errado também, porque você não falou. Porque você esperou que o outro iria adivinhar, ler os seus pensamentos, descobrir o que te incomoda e o que te alegra. Precisa de comunicação. Mas a gente está falando sobre casamento. Porém, isso se aplica também para todos os relacionamentos. A diferença é que, conforme vai passando o tempo, a gente vai dando menos valor a esses relacionamentos. E a gente vai se tornando cada vez mais isolado. Gente, às vezes o motivo pelo qual ou você ou o seu cônjuge são insuportáveis é que vocês não relacionam com mais ninguém. Quanto mais isolado você se torna, gente, mais chato você vai ser.
mais chato você vai ser. Todo mundo que vive isolado tende a ser uma pessoa que merece ficar isolada. Ou no mínimo que se esforça para tal. Quando a gente fala a respeito da cruz, a gente está falando de ter que falar as coisas que são desconfortáveis. A gente está falando de ter que perdoar as coisas que são difíceis. A gente está falando de ter que sentar e resolver e ouvir coisas desagradáveis. Tudo isso tem a ver com a cruz. Admitir que você está errado. Ou falar aquilo que você não tem coragem de falar para outra pessoa. Ou sofrer prejuízo nos relacionamentos e perdoar. Então, não adianta a gente falar que quer experimentar o poder de Deus se a gente não está disposto a suportar o desconforto e a inconveniência. Como que você vai ser alguém que está disposto a entregar a sua vida por Jesus, se você não está disposto a ficar desconfortável por Jesus? Como que você vai falar que você é alguém que está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho, se você não está disposto a ser taxado de crente chato? Percebe? Ser chamado de crente chato e martírio não tem o mesmo peso na balança. E a gente tem que... Isso é uma das coisas que a gente precisa abandonar. As travas que nós temos de tentar nos desassociar da igreja evangélica por conta de todas as chatices e breguices e coisas ruins que a gente viu, mas junto com isso a gente joga fora e a gente olha para aquela pessoa e fala assim, fulano fica sendo muito inconveniente. Às vezes a pessoa não está sendo inconveniente, às vezes o que a pessoa está sendo é fiel a Deus, porque ela está pregando o Evangelho. Mas você está com medo, porque você está pensando assim, se eu pregar de maneira tão incisiva e tão direta, as pessoas vão me enxergar com maus olhos. E eu não quero isso. Eu quero ser considerado crente legal. Eu quero ser considerado crente light. Eu quero ser considerado o cara que... E, gente, eu entendo que existem ambientes onde é muito mais difícil você conquistar a amizade e a confiança da pessoa para que você possa, de fato, falar do Evangelho sem ser mal interpretado e sem, talvez, criar uma barreira. Eu entendo isso. Existem situações em que, se eu chegar muito incisivo falando, pode ser que essa pessoa trave e ela não vai querer ouvir nada do que eu tenho a dizer. Beleza. Mas, às vezes, usando isso de desculpa, a gente nunca chega naquela posição de desconforto social, de ser aquele que está, de fato, ali, pregando o Evangelho e chamando aquele indivíduo ao arrependimento. Se nós queremos experimentar o poder de Deus, esse poder que Paulo falou aqui, o poder que não é só para realizar milagres, mas o poder que é para causar transformação no nosso interior, a gente tem que, no mínimo, estar disposto a experimentar os desconfortos que são oriundos do Evangelho. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no convívio da igreja, ou às vezes até na nossa própria família. Mas nesses ambientes é o lugar onde tanto a cruz quanto o poder e a sabedoria de Deus estão nos esperando. Amém?